Fala pessoal, tudo bem? Professor Gerson Leite por aqui, fisiologista do esporte. Hoje faremos mais uma live como prévia do evento Endurance Summit que vai acontecer dia 7/10, então em breve, né? Hoje a nossa discussão é sobre genética aplicado a atletas de endurance e eu vou ter um super prazer de convidar, de receber aqui e eu não podia deixar de fazer a live sem ter o Ricardo junto aqui com a gente, né? O Ricardo já está entrando aqui, ó. Então, quem gosta de genética, quem quiser estender mais de genética, quem tiver amigos que queiram discutir genética no esporte, convido o pessoal para entrar aqui na live através desse aviãozinho que tem aqui no canto direito da tela, né? E vai ficar muito bacana, tá? Eu vou Estou enviando aqui uma solicitação para o Ricardo. Ricardo está direto da Itália, Ricardo mora na Itália, né? E então estou aguardando aqui também a entrada do Ricardo por aqui com a gente, que é um super especialista em genética é, aplicada aos esportes de endurance, tá? Não sei se o Ricardo já aparece para vocês aí. Eu convidei ele. Ricardo, te convidei novamente, tá? Pessoal que está chegando agora, nós vamos falar sobre genética aplicada ao esporte. Estou esperando o Ricardo Botura conseguir entrar. Deu certo. Deu certo. Ricardo, aqui é boa tarde, mas aí já é boa noite quase, né? Aqui, 7 horas da noite. Já é boa noite, apesar de estar ainda com o céu azul aqui atrás, mas já é boa noite. Ah, que legal. Pessoal, para quem não sabe, Ricardo mora na Itália, né? Mudou recentemente para lá. Um dos motivos é para fazer o seu doutorado por lá. E Ricardo, que é um profissional do esporte, da educação física, e fez aí o seu mestrado na área de genética e vem trabalhando com a área de genética aplicada ao esporte há bastante tempo já. Quantos anos já, Ricardão? Ah, esse ano, diretamente trabalhando, eu vou fazer 8, mas em contato com a genética faz 11 anos. 11 anos. 11 11 anos. anos. Ou seja, 11 anos é bastante coisa, então, experiência de sobra você com certeza tem para discutir com a gente esse assunto. Seu mestrado é sobre isso, seu doutorado provavelmente vai ser sobre isso. E é bacana que a gente possa te receber aqui. Obrigado por aceitar o convite da Gente, live eu que agradeço. e o convite também para estar lá no Endurance Summit na semana que vem. Essa aqui é uma live que é uma prévia da palestra do Ricardo. A palestra do Ricardo vai abrir o Endurance Summit, vai ser bem bacana. Ele vai vir direto da Itália para cá, já está com tudo certo aí no voo e tudo mais, né, Ricardão? Sim, sim. Saio daqui um dia antes do evento, passo o dia do meu aniversário em trânsito para poder participar desse evento que eu tenho certeza que vai ser fantástico para todo mundo. Que legal. Obrigado por sacrificar seu aniversário aí, de estar com a família para estar aqui com a gente. Vai ser um Tá? presente maravilhoso. É. Ricardão, você que é um especialista em genética, mais ou menos há quanto tempo já se discute essa questão da genética no esporte? Você consegue ajudar a gente a entender mais isso? Diria para Quanto você tempo... que o primeiro estudo relacionando genética ao esporte é mais ou menos de 98, mas de lá para cá é uma crescente exponencial de quantidades de artigos que estão sendo debatidos e associando genes com status atlético, com performance atlética. Esse ano, inclusive, saiu um update, em maio de 2023 agora, relacionando mais ou menos 251 genes, já polimorfismos, com o status atlético, sendo que eles relacionam pelo menos 130 com ao menos 2 artigos científicos já apontando essa associação entre genética e o esporte.
bastante coisa. Mas faz uns 8 anos, pelo menos, que foi quando eu comecei, que a discussão da genética e esporte começou a se tornar um pouco mais acalorada no meio científico. Entendi. Que legal, hein? Então, o primeiro artigo, desculpa, foi em 98? Por aí, 98, se eu não me engano, da ECA, a enzima conversora de angiotensina. Ah, que legal, hein? E quando a gente pensa na informação genética, como é que a gente pode entender, sair da base, assim, vamos dizer que tem alguém aqui na live que não sabe nada de genética, não lembra das aulas que teve na disciplina de biologia, né? Sim. Está totalmente fora da casinha aqui, mas está aqui na live tentando entender um pouco mais. Como é que a gente pode dar o primeiro passo com a genética aplicada aí ao exercício, ao esporte? Acho que essa é uma das perguntas principais que a gente tem a responder, porque é um paradigma muito grande ainda. Cada vez que eu vou falar de genética, eu vejo muitos profissionais de educação física, principalmente, às vezes torcendo o nariz e falando, nossa, genética, eu não sei nada de genética. E eu deixo bem claro para eles que eu não sou geneticista. Eu sou profissional de educação física também, tenho a mesma formação. E a genética caiu na minha vida meio que de paraquedas, ou então eu caí de paraquedas no mundo da genética, né? Ela veio para mim como uma solução de um problema que eu encontrei para fazer a minha tese do meu mestrado. Quando eu pensei no projeto e a solução para fazer o projeto seria uma biópsia muscular. E isso eu não conseguiria aprovar de jeito nenhum no comitê de ética. E aí, estudando, falando com professores de outros departamentos, a gente chegou no conceito de, olha, talvez você consiga fazer a mesma coisa ou algo parecido com um marcador genético, com um polimorfismo que tem relação com isso que você quer fazer. E aí que eu comecei a estudar, me aprofundar e cheguei nesse ponto. Então, assim, o que a gente precisa saber para aplicar a genética no treinamento, no treino do personal trainer, na nossa área, no nosso dia a dia na área da saúde? Basicamente, ter o conhecimento básico do dogma central da biologia celular, que é o nosso DNA, tem lá todo o nosso código genético que produz todas as nossas proteínas do nosso corpo. O gene, ele tem uma parte desse código genético e ele vai transformar, depois nosso corpo vai pegar essa leitura e vai transformar isso numa proteína. Essa proteína a gente já conhece, ela faz parte do metabolismo. Então, eu tenho proteína, por exemplo, associada, como eu falei, da ECA, a enzima conversora de angiotensina. Ela é produzida através de um código genético, do gene dela. Qual que é a relação? Por que a gente precisa estudar a genética? Porque a gente sabe na prática que algumas pessoas respondem melhor a um tipo de treinamento, outras respondem melhor a outro tipo de treinamento. E isso não só treinamento, a dieta, a medicação, um monte de coisa. E geralmente quando isso acontece no treinamento, a gente tem duas pessoas ali mais ou menos parecidas, com um nível de treinamento parecido, a gente dá estímulos de treinamento e uma responde melhor que a outra, geralmente a desculpa que o profissional dá é porque ele tem a genética que favorece. E a gente agora sabe o que essa genética favorece. Então, a pessoa pode ter simplesmente um polimorfismo naquele gene que produz, por exemplo, uma enzima com maior atividade. Então, ela converte muito mais, por exemplo, na ECA, angiotensina 1 e angiotensina 2. E você cria um quadro vasoconstritivo, digamos assim. Enquanto a pessoa que tem uma menor atividade dessa ECA tem um outro quadro. É diferente, a resposta ao exercício vai ser diferente. Então, não muda muita coisa para a gente como profissional na hora de prescrever o treino. É uma informação extremamente valiosa para que você consiga entender o seu atleta e falar, olha, se eu te der tal treinamento, esse treinamento vai ativar essa parte do metabolismo e é mais difícil para o seu corpo responder a esse estímulo. Você vai cansar muito mais fazendo esse estímulo. Então, eu vou tentar dar um outro estímulo onde a genética do seu corpo funciona melhor. Então, a ideia não é eu pegar a genética e falar, olha, com esse perfil que você tem, você vai ser um triatleta, ou você vai ser um atleta de 100 metros. Não, eu vou pegar aquela informação para ajustar o dia a dia desse atleta, sabendo que aquele treinamento que eu estou fazendo vai ativar um tipo de fibra muscular, vai ativar uma via metabólica, vai gerar uma resposta metabólica fisiológica e que é esperada, mas eu sei que naquele percurso tem alguns genes que vão atrapalhar ou facilitar. Vai ter um gene que vai favorecer alguma coisa, vai ter outro que vai desfavorecer alguma coisa, e aí vira um quebra-cabeça que você consegue maximizar a performance, diminuindo, por exemplo, o risco de lesão.
é fantástico você utilizar essa informação. Não utilizar essa informação hoje, eu diria para você que é atuar no escuro. Você tocou em alguns pontos aí, Ricardo, que eu tenho muito interesse. Eu tenho discutido muito com o Ricardo e com algumas outras pessoas que trabalham com genética, alguns pontos que têm me chamado muita atenção com os meus atletas, né? E um deles que o Ricardo acabou de tocar aqui é a questão da lesão muscular, ou das lesões, né, que os atletas têm. E a gente já tem bons marcadores. Quando a gente fala em bons marcadores, é um marcador com bastante robustez científica para falar, por exemplo, de inflamação, lesão tecidual. A gente tem bons marcadores já para discutir isso. Para falar assim, ó, essa pessoa ela tem uma genética que provavelmente ela vai se lesionar mais, vai recuperar mais lento dos treinos porque ela inflama mais, comparado com essa pessoa. A gente tem esse caminho já. Tem, e aí é uma coisa que precisa ser muito cauteloso na hora de afirmar alguma coisa categoricamente, porque assim, a maior parte dos estudos que avaliam os polimorfismos, eles trazem ou o gene separado, só um gene, ou a combinação de um ou outro que faz parte de uma mesma cascata de reações. E aí, isso te dá a referência para atuar. O grande problema é quando você pega, por exemplo, informações de vários genes e junta tudo, categoriza tudo numa coisa só. Por exemplo, tá? Existe na literatura científica ah, uma forma de você categorizar isso que a gente chama de Total Genotype Score, que é um TGS. O que significa isso? Eu pego vários genes, vários alelos desses genes, e falo, esse gene aqui está falando na literatura que ele é mais propenso à inflamação. Esse aqui fala que inflama menos. Então eu começo a juntar essas coisas. Esse inflama mais, esse menos, esse mais, junto tudo e tento fazer um score. Vários 4, 5 genes e falo, olha, então se eu tiver essa combinação, eu tenho uma maior facilidade de ter lesão ou uma menor facilidade de ter lesão. Isso não vai muito de acordo com a questão clínica, com a questão prática. O que a gente precisa tomar cuidado? Ao invés de juntar um monte de coisa que não fala a mesma língua, a gente precisa criar alguns caminhos, que é o que eu comentei, por exemplo, treinamento. O que eu quero, qual é o caminho que eu quero treinar? Qual o metabolismo que eu quero melhorar? Qual a adaptação que eu quero? Então, qual é o eixo que eu quero pensar numa questão pró-inflamatória, numa questão anti-inflamatória? Qual é o eixo? Qual é a interligação desses genes? E aí sim eu consigo olhar esses genes e falar, olha, esse marcador aqui, ele tem esse atleta tem um polimorfismo nesse marcador desse gene que é mais propenso à produção de uma interleucina, de uma miocina, que pode ser pró-inflamatória. Mas quando acontece isso, você tem uma reação, uma cascata. E essa cascata tem outras proteínas que vão ser produzidas. E aí eu tenho outros marcadores, outros polimorfismos, e aí sim. Então nós temos diversos que a gente pode avaliar. A gente tem, por exemplo, interleucina 6, TNF-alfa, proteína C reativa. A gente tem uma cascata de reações, por exemplo, para estresse oxidativo, que depois vai se juntar com esses polimorfismos, pensando na questão inflamatória. Tem muita coisa importante que a gente consegue analisar, sim, não só para a questão de lesão, de perfil inflamatório, mas, por exemplo, a gente sabe que músculos, tecidos moles, tudo, a gente tem um processo de reparação tecidual constante. E conforme você treina, quanto mais você treina, você vai acelerando isso. Como é que acontece o processo de reparação? Nada mais é do que uma análise lá, uma busca no núcleo da célula para pegar o gene que você quer produzir essa proteína e você produz. Se você tiver nesse gene de reparação, por exemplo, um gene que produz mais lentamente, pode ser que você tenha uma diminuição, um retardo na reparação, por exemplo, de tecidos moles. Isso favorece depois o aparecimento de lesões com o treinamento. Tudo isso a gente já consegue analisar previamente. Então, a gente faz uma análise do atleta, uma coleta bem simples de raspagem aqui da bochecha, da parede interna da bochecha, da mucosa, e em uma semana a pessoa tem a informação que serve para o resto da vida dela, onde o treinador vai conseguir falar, olha, treinamento com intensidade X para você é bom, treinamento intervalado é melhor,
Treinamento contínuo vai dificultar mais o seu caminho, porém, adapta melhor um treino, adapta pior outro treino. Quando faz muitos treinos dessa forma, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a possibilidade de gerar inflamação. A gente tem todos esses caminhos que a gente consegue traçar. Entendi. Então, hoje eu consigo, por exemplo, pegar uma informação genética e falar para uma pessoa, falar, olha, a gente vai trabalhar mais baixa intensidade ou mais alta intensidade, porque isso vai te gerar mais performance ou vai te gerar menos lesão e também vai te gerar mais performance por conta disso. A gente consegue ter esse direcionamento associado aí à genética, por exemplo, né? Consegue, e eu vou até aproveitar que eu acabei de ver aqui que entrou um atleta que eu trabalho como preparador físico dele, que é um atleta de maratona aquático, o Henrique Figueirinha, e recentemente a gente pegou o teste dele, e eu vou falar porque ele está aqui, porque assim ele também não me deixa mentir com a coisa, se eu estiver mentindo, você põe aqui no comentário. A gente descobriu, com o teste dele, que o treino que ele mais gosta de fazer, que ele se sente melhor fazendo, é aquele que adapta pior. Ou seja, a gente precisa fazer muito mais desse treino para que ele consiga ter uma adaptação. E aquele treino que ele cansa demais, que ele sofre para fazer, é aquele que adapta mais rápido. Então, o que eu falei para ele? A gente vai ter que alterar o seu treino, você vai ter que treinar muito mais desgastante. Só que você adapta rápido. Só que, porém, quando você adaptar, a intensidade vai ter que subir. E eu consigo ver pelo teste dele que ele suporta treino com alta intensidade. Ele tem menos risco de lesão muscular, por exemplo, associado à intensidade, a nível de tensão muscular. Eu falei para ele, na verdade, o que vai acontecer? O seu treino vai ficar pior para você. Só que você vai começar a render cada vez mais. Então, vai cansar no treino, mas vai se adaptar rápido. Então, são ajustes fantásticos que a gente consegue ter por analisar isso, casa muito com o atleta. Na hora que ele vê isso, que você mostra para ele na prática, ele começa a treinar e começa a ver a resposta, você não perde ele nunca mais. Porque ele percebe que realmente aquilo que você está falando, que você mostrou, é, como ele nasceu para ser, como ele tem que ser direcionado dentro dos treinamentos dele. Sim, isso é fantástico, né? Sim. E tem um pessoal novo chegando aqui. O pessoal que está chegando agora, a gente está numa live que o assunto é genética aplicada ao esporte. Eu estou recebendo o Ricardo Botura, que está lá na Itália, né? É um especialista em genética aplicada ao esporte, tem o seu mestrado dentro disso. E essa nossa live aqui é uma prévia do evento Endurance Summit, que vai acontecer no sábado da semana que vem, dia 7/10, aqui na Expo Transamérica em São Paulo. Então a gente vai conseguir trazer o Ricardo lá da Itália aqui para o Brasil, para ele dar a palestra, aí que ele vai abordar aí vários genes que ele tem estudado, que ele tem aplicado com seus atletas, acabou de falar aqui que ele trabalha com atleta, e como a gente conseguiria, dentro da área da saúde, da área do exercício, da área do esporte, como que a gente consegue associar informações genéticas com o rendimento esportivo, diminuição de lesão e otimização de treinamento. E aí, Ricardo, a gente tem algum ponto, muitas pessoas, eu sou uma delas aqui, eu tive por um bom tempo, hoje eu já saí desse local, né? Mas eu tive por um bom tempo um certo pé atrás com a genética. E por que eu tive um pé atrás com a genética? Porque as pessoas faziam um exame genético e queriam definir, olha, você é assim para sempre, né? E, na realidade, é assim que funciona. A gente, isso talvez seja um certo charlatanismo de algumas pessoas que trabalham na área de genética, ou charlatanismo não, mas uma interpretação errada, né? Que a pessoa está tendo, ou que ela está discutindo de uma forma errada. Como é que você enxerga isso? Dá para a gente ficar, olha, faça só desse jeito que vai dar certo, ou a genética é mais um ponto dentro da complexidade que a gente tem aí? Explica para a gente. É exatamente isso. A genética é uma informação a mais, é uma informação muito valiosa, mas é uma a mais. Vou dar um exemplo. Tá? Duas coisas acontecem nesse ponto. Primeiro, o imediatismo das pessoas. Quando você tem acesso a uma primeira informação, já toma aquilo como verdade e sai por aí divulgando de qualquer jeito para tentar ganhar dinheiro com isso, para tentar ganhar seguidor, para tentar ganhar mercado e ser autoridade em alguma coisa que ainda não está bem definida. O problema é quando essa informação ela se perpetua assim.
Então, imagina, só falei para você, em 98, mais ou menos, começaram a surgir os artigos. Em 2015, se eu não me engano, tinham 155 marcadores. A gente já está falando de 250. E cada vez mais isso vai aumentar. A gente vai descobrir cada vez mais marcadores genéticos, mais polimorfismos associados ao esporte, e que pode ser que lá na frente alguma coisa contradiga, por exemplo, a forma como eu aplico hoje. Porque eu aplico hoje tentando usar o máximo que a gente tem de informação científica, a mais atualizado possível. Só que imagina só alguém que pegou informação lá atrás, por exemplo, sobre um gene que, se eu falar que acho que todo mundo vai conhecer, que é o da alfa-actina 3. Todo mundo já deve ter escutado falar sobre esse gene, porque isso já apareceu na mídia exaustivamente. Lá atrás, quando ele apareceu, dizia-se que quem produzia alfa-actina 3 era para fazer esporte de potência. Quem não produzia tinha que fazer esporte de endurance. Com o tempo, foram estudando e percebe-se que, na verdade, muitos atletas de endurance de alta performance produzem a factina 3. Aí você fala, pô, peraí, se a pessoa que não produzia fazia endurance e tem gente que produz e está lá e está ganhando dessas pessoas, talvez não seja bem isso. Então, a informação ela vai se perder. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa tomar muito cuidado em passar a informação como uma verdade. Então, tudo aquilo que eu falo aqui hoje nessa live, por exemplo, se daqui 5 anos vocês pegarem essa live para assistir, vai ter alguma coisa que talvez tenha se perdido porque a ciência ela é contínua, ela evolui. O grande problema da sequência é a forma de analisar a informação genética. O lado genético, ele vai mudar? Não, não vai. Se eu fizer hoje o meu teste, eu vou pegar meu resultado e daqui 15 anos eu vou ter o mesmo resultado. Eu estou analisando os meus genes. Mas o fenótipo vai mudar? Pode ser que mude. Um exemplo do meu atleta que eu acabei de falar para vocês aqui. Ele é um atleta de maratona aquática, mas dá 10 quilômetros. Só que o perfil genético dele, se eu fosse pegar o perfil dele e fazer, por exemplo, como eu falei para vocês daquele score, se eu fosse fazer o teste dele para um score, o score dele daria que ele tem 75% força. Então, jamais ele seria um atleta de maratona aquático. Então, se eu falar para ele, olha, você é assim, você é forte, você nunca vai ser um atleta de endurance, eu mato um atleta que é um atleta campeão brasileiro, que é um atleta campeão sul-americano, que é um atleta que está buscando altos resultados na carreira dele, dentro de uma modalidade que, se eu olhasse para a genética e falasse, você é assim, você não vai mudar, está errado. A genética ela não serve para definir talento. Aí eu olho para você e falo, você tem um talento para esportes de endurance. Você tem um talento para esportes de força. Isso não existe. O que eu vou pegar a informação genética para prescrever o treino. Então, deixar assim algo bastante importante a gente ver como que eu utilizo a informação genética. Como é que o treinamento ocorre hoje? Isso, como eu fazia, por exemplo, antes de ter essas informações e como acho que todo mundo que está aqui faz hoje, e é a forma normal de se fazer. A gente faz testes, avaliações físicas, metabólicas, e em cima daquele recorte momentâneo, eu prescrevo as próximas sessões. Meu atleta está assim, eu prescrevo agora as minhas meus próximos sessões de treino, e lá para frente eu vou novamente avaliar. Só que eu não sei dizer, com esses treinos que eu vou prescrever, como que ele vai responder no dia a dia. Porque ao prescrever as variáveis de treinamento, intensidade, volume, descanso e tudo mais, eu vou mexer em metabolismo. E aí, quando eu mexer nesse metabolismo, os fatores genéticos vão interferir nessa treinabilidade. E aí eu vou ter aquela pessoa que responde bem e aquela pessoa que não responde tão bem. E aí eu só vou ver isso quando eu reavaliar. Aí eu vou reavaliar e falar, esses 3 meses que eu treinei aqui, a forma como eu treinei não foi tão adequada para você. Você não respondeu tão bem. Já o outro atleta ali que treinou mais ou menos igual, esse respondeu melhor. Ele responde melhor a esse tipo de treino. Isso significa que ele tem que fazer só esse tipo de treino? Não, o treinamento ele é ondulado, ele é periodizado. Quer dizer que eu sei quais são as melhores ferramentas, os melhores métodos, os melhores sistemas de treino que o meu atleta responde. Então, quando eu precisar adaptar alguma coisa, dessa forma vai ser mais rápido. Porém, existem algumas capacidades físicas, alguma parte metabólica que eu preciso adaptar e que, por exemplo, ele leva mais tempo para adaptar. Então, eu preciso usar essa informação para colocar essas sessões de treino no momento onde eu tenho condição de esperar que essa adaptação se concretize. Porque se eu preciso ajustar alguma coisa em 3 semanas e o meu atleta tem um perfil genético que ele demora para se adaptar, 3 semanas não vai ser suficiente. Então,
Dá para mudar alguma coisa sobre a genética dele? Sobre a genética, não. Mas dá para eu, por exemplo, ver que ele tem uma dificuldade em adaptar para a questão aeróbia, mas com o treinamento ele se adaptou. Então, quando chegar lá no final, ele vai falar assim, mas você falou que ele tinha dificuldade para se adaptar à aeróbia, mas é um atleta de longa distância, de endurance. Sim, porque é uma questão metabólica. E ele pode ter ali um receptor, uma enzima que atua com uma velocidade menor, mas como ele exacerbou isso com o treinamento, ele produziu muita enzima, muito transportador, que compensou essa deficiência que ele tinha. Então, isso pode acontecer. Isso é o fenótipo. Não vai fugir do genótipo dele, mas o fenótipo vai ser diferente. Sim, perfeito, perfeito. Aqui o Fernando Todi, que é meu atleta. Ano passado a gente fez um teste genético dele, esse ano a gente reproduziu lá com a empresa que o Ricardo tem uma parceria grande com o Candege Lab, né? E o Fernando está perguntando aqui, qual o marcador que indica o tipo de treinamento adequado para cada indivíduo? A gente tem esse marcador mesmo, a gente Muito tem que bem. seguir, né? Muito bem. Fernando, não tem um marcador. Isso é uma coisa muito importante, tá? Se eu tentar, obviamente, se eu não tenho informação nenhuma e eu puder pegar só um gene, eu diria para você, utilize o gene da alfa-actina 3. Por quê? Por que esse gene é tão importante, tá, para o treinamento? Porque ele é o único que a gente avalia hoje na parte metabólica de exercício que está ligado com a produção de uma proteína estrutural. Mais do que isso, ou você produz ou você não produz. Não é que você produz em menos quantidade. Ou você vai produzir essa proteína ou você não vai produzir. E ela é extremamente importante porque ela está dentro do músculo. Ela faz parte do sarcômero. E ela dá sustentação para esse sarcômero sobre suportar mais tensão ou não. Então, se você não produz essa proteína, você vai ter uma outra no lugar dela, que é a alfa-actina 2, e ela suporta menos tensão muscular. Isso significa que o seu sarcômero vai se romper com uma intensidade menor ou com um volume menor. Então, esse gene é extremamente importante. Agora, tem outros genes, porque quando eu falo do treinamento, por exemplo, um outro gene associado a isso, associado à parte muscular, o gene da MCT1, extremamente importante. O MCT1 ele é um transportador que capta lactato e H+, que é produzido lá na fibra do tipo 2, quando você está treinando, pela fibra do tipo 1. Então você metaboliza isso já dentro do músculo, diminuindo a quantidade de lactato e H+, que cai na corrente sanguínea e precisa ser depois tamponado. Isso gera aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória. Se cai menos na corrente sanguínea, é menos impacto sistêmico sobre frequência cardíaca e respiratória, você se recupera mais rápido. Se você se recupera mais rápido, novamente você consegue fazer uma outra sessão. Fazendo isso várias vezes, você vai se adaptar muito melhor do que uma pessoa que, por exemplo, tem menor quantidade de MCT1. Cada vez que faz o esforço, cai muito na corrente sanguínea, a frequência cardíaca e respiratória sobe demais, precisa de mais tempo de intervalo. Imagina uma sessão de 1 hora de treino. A pessoa que tem e a pessoa que não tem MCT1 no mesmo nível de treinamento. Quem tem o MCT1 com maior quantidade, provavelmente vai se recuperar mais rápido e em 1 hora de treino vai fazer mais exercícios. Se ela tiver alfa-actina 3, então, ela vai fazer mais exercícios e talvez com uma intensidade maior. Coloca isso em uma sessão, coloca agora em uma semana, põe isso num mês, põe isso em 1 ano, põe isso num ciclo olímpico. A pessoa treinou muito mais. Então, quanto mais genes você vai colocando dentro de uma cascata que faça sentido, mais informação você tem para melhorar a adaptação do seu atleta, para melhorar a prescrição do treinamento. Ela é uma informação muito válida para o atleta, mas ela é muito mais rica para o treinador. Porque o treinador, o preparador físico, no caso, ele atua diretamente com a fisiologia, com o metabolismo da pessoa. A informação genética está trazendo para você, olha, sabe aquele pontinho do metabolismo que você quer ajustar? Tem ali uma enzima que o seu atleta produz com menos quantidade ou com menor atividade. Ou tem um transportador que ele produz em mais quantidade, favorece esse caminho. Então, é um quebra-cabeça que ele vai juntar e ao invés de você perder ali 3 meses fazendo treinamento para saber depois a resposta que vai dar, você consegue saber mais ou menos como ele vai responder dia a dia. Então, a evolução do seu atleta é sempre crescente. Isso é bacana. Eu estava revistando aqui, eu estou com o computador aberto, estou revistando aqui os dados do Fernando. A gente fez o teste de genética nele. Uhum. Ele tem ACTN3 positivo
e ele sim. tem a MCT também positivo. Então, essa coisa de oscilar a intensidade, que é uma coisa que eu gosto muito dentro do treino, ele responde muito bem a isso. E Exato. antes, sem o dado genético, a gente fazia entendendo que isso poderia ser bom, e depois, com o lado genético, a gente foi entender que isso é a melhor forma de treiná-lo mesmo, né? Para que ele tolere intensidades cada vez mais altas, mas também se recupere rápido. E numa sessão, eu não tenho MCT ativo, né? Ele é bem fraquinho. Então, os esforços também é sempre mais demorado, né? Então, acho que você falou aí, lembrando agora, faz muito sentido para algumas coisas que a gente vem fazendo e entendendo aqui na rotina dos atletas, né? É muito engraçado você falar sobre isso. Você vê, eu toquei em 2 genes e você já conseguiu associar com o seu atleta e com você, falando, nossa, é isso mesmo. Eu já peguei mentoria, por exemplo. Geralmente, quando a pessoa faz um teste, ela precisa de uma interpretação. Então, eu faço esse trabalho de interpretar o laudo para ela, e às vezes para o treinador, às vezes para o atleta. E eu já peguei a atleta para fazer a interpretação, e a pessoa falou: Cara, isso é bruxaria. Você não me conhece. Como é que você está falando tudo o que acontece comigo no treinamento? Eu falei, não estou falando o que acontece com você. Eu estou falando o que potencialmente pode acontecer com você, porque não existe verdade no laudo genético. Não é porque eu estou lendo ali que isso acontece, porque foi o que eu comentei. Imagina, você pega um atleta de 10 anos treinando, 15 anos treinando, ele tem um fenótipo diferente às vezes. Então eu vou falar, olha, você tem marcador aqui que é difícil de você se adaptar para o esporte. Então, pode ser, por exemplo, que quando você faça um esporte de um esforço de alta intensidade, a sua frequência cardíaca e respiratória pode subir muito. Ele fala, não, isso não acontece. Não acontece porque faz 15 anos que a pessoa treina e ele adaptou. Aí fala, tá, pode ser que não aconteça hoje, mas quando você para numa intertemporada e vai voltar, isso acontece? Opa, é mais difícil de eu fazer esses treinos no começo de temporada. Quando você começou lá atrás, não sei se você lembra, mas era difícil? Opa, era difícil. Porque você é assim. Você pode mudar isso treinando e melhorando toda a parte metabólica, porque o treinamento faz isso. Ele melhora os componentes metabólicos. Então, como eu falei, você pode produzir mais de uma enzima que tem uma atividade pequena. Por quê? Porque você está estimulando, estimulando, e aquela atividade pequena dela não está dando conta. Então você vai produzir cada vez mais dessas enzimas. E aí você supre a necessidade que você está querendo. Mas isso não vai mudar o seu genótipo. Se você diminuir a carga, parar de treinar um tempo e voltar depois, tudo isso foi embora. E aí você precisa recomeçar, entre aspas, de um ponto anterior, a dificuldade vai acontecer novamente. Traduzindo aqui, o Ricardo está falando que eu preciso treinar mais para recuperar melhor, porque eu estou treinando pouco. Mais ou menos isso. E, por exemplo, você falou que você não tem MCT1, né? Eu não produzo alfa-actina 3 e minha MCT1 também é ruim. Então, você imagina o meu caso. Eu até me favorece um pouquinho, né? Porque se eu colocar um treino de alta intensidade, eu vou sentir mais e provavelmente eu vou ficar com mais dores, eu vou sentir mais nos próximos dias. Então, eu preciso dosar um pouquinho a intensidade. Mas quando eu preciso fazer um intervalado, por exemplo, cara, eu canso demais. Os meus intervalos, eles são mais longos. E não só a MP3, a MCT1. Mas se você pegar minha cascata depois, por exemplo, para o sistema renina-angiotensina, também é ruim. Então, todo esse lactato, esse H+, que vai cair na corrente sanguínea depois, para eu conseguir tamponar, produzir CO2 e depois eliminar, minha frequência cardíaca, ele oscila demais, fica alta nos intervalos. Então, eu sei disso, eu preciso dosar os meus intervalos de esforço mais do que eu dosaria de uma pessoa que tem esse componente menor. Então, o que adianta eu falar assim, não, mas a literatura me diz que o intervalo tem que ser curto para eu melhorar esse sistema aqui. Mas para o meu caso não vai adiantar, porque se eu colocar um intervalo curto, a intensidade vai cair muito. Eu não vou conseguir terminar o treino. Então eu preciso, sabendo disso, aumentar um pouco a intensidade e aí eu vou dosando com isso até encontrar um ponto ótimo para que eu sempre melhore. Sim. Olha, a Isa Hardman fez uma colocação aqui. Ó. Minha genética é ruim e eu sou pangaré. Estou ferrado. Existe genética ruim, cara? Eu vou falar para você que não existe. O que existe é alguns marcadores que não favorecem a adaptação que você gostaria que ela favorecesse.
Mas eu jamais utilizei que é uma genética ruim, por quê? Imagina só, olha a responsabilidade de você fazer um laudo. E é por isso que você tem que procurar, por exemplo, se você for fazer um teste, procurar empresas extremamente sérias e de pessoas que estejam realmente estudando até hoje esse trabalho. Aí que você tem um laudo que não te dê certezas. Quando o laudo te dá certeza do que você tem, é um problema enorme, tá? Imagina só, se eu pegar e disser para... Qual que é o nome dela que você comentou? A Isa. Isa. Fala para Isa, olha, peguei o seu teste, seu laudo genético aqui, fala, olha, você tem um monte de marcador aqui que não te favorece você ter um laudo genético ruim, uma genética ruim. Depois disso eu pergunto para ela, qual esporte você pratica? E eu estava pensando, porque o melhor laudo possível é aquele que te dá toda a parte metabólica bonitinha, favorecendo tudo, recuperando rápido, ou seja, um perfil muito mais voltado para uma questão aeróbia, né, favorecendo você. Ela fala, não, eu faço levantamento de peso. Falou, opa, não, peraí, opa, para levantamento de peso, esses genótipos eles te favorecem, porque você vai ter uma adaptação ao treinamento que você faz que é muito mais favorável. Então, não tem como eu falar para você que eu tenho uma genética ruim sem saber o que você quer fazer. Primeira coisa é qual esporte você quer praticar, qual esporte você já pratica, qual você se sente bem fazendo. E aí eu vou te dizer, esse que você se sente bem, que é o que aconteceu, por exemplo, com o nadador, o Henrique, que eu comentei. Esse esporte que você faz, que é de endurance, uma maratona de 10 quilômetros, você se sente mal. Ele demora alguns quilômetros nadando para entrar num estado de equilíbrio no metabolismo. Então, quando ele faz o treino curto, anaeróbio, ele se sente super bem, porque o corpo dele responde bem àquele esforço, só que se adapta mal a ele. Então, o que adianta eu fazer aquele esforço se a adaptação vai ser ruim? Eu vou ter que ficar fazendo aquilo lá em 2, 3 meses para ter uma adaptação que eu teria em um mês, treinando o esforço que para ele é ruim. Então, tem uma genética ruim para ele? Não. O que eu tenho é informações, como preparador físico dele, de falar, olha, vamos ter que treinar dessa forma para te adaptar para aquilo que você quer fazer. Eu poderia falar para ele, olha, a genética é ruim, não vou treinar. Mas o meu papel é esse: te dar o treinamento, prescrever o treinamento, modular o metabolismo para que você melhore. E eu tenho uma informação muito valiosa. Alguns genótipos estão associados com algo potencialmente melhor, alguns potencialmente que me dificultam o caminho. Esse é o meu papel. Como que eu posso agora modular o treinamento dele para driblar esses genótipos que são potencialmente piores e favorecer aqueles que são melhores? Esse é o papel do treinador. Então, existe genética ruim? Não. Existe uma genética que você tem e existe o profissional que vai utilizar essa informação da melhor maneira possível para usar os seus potenciais a seu favor. Legal, legal. Pessoal que está chegando agora, a gente está falando sobre genética no esporte. Estou aqui com o Ricardo Bottura, direto da Itália, que é um mestre em genética aplicada ao esporte. Ele fará uma palestra com a gente no dia 7/10, no evento Endurance Summit, que vai ser aqui em São Paulo, na Expo Transamérica. Quem quiser conhecer do evento, não sabe nada do evento, quer conhecer, digita Endurance aqui nos comentários, que eu te envio um direct já com as informações, com link para você ir para a página do evento, conhecer mais lá. E, pessoal, pode fazer pergunta, a gente está aqui para responder pergunta, né? Ó, o Rodrigo Santovito, pensando em seleção ou desenvolvimento de atletas jovens, o teste genético pode ajudar a direcionar o tipo de esporte? Isso talvez uma das coisas mais presentes quando se fala em genética, né, Ricardo? Eu vou saber qual é o meu melhor esporte para fazer, né? Essa aqui, ou poder selecionar jovens para fazer o esporte melhor e assim por diante. Pergunta aqui do Rodrigo Santovito. Vamos lá. Eu diria que você poderia, mas vamos pensar no caso do Henrique que eu comentei com vocês agora. Se eu pegasse o laudo genético dele, como criança, e dissesse para ele, o seu perfil é muito mais voltado para um esporte anaeróbio, você vai se sentir melhor treinando esse esporte. Ele poderia se frustrar porque a adaptação dele é ruim para esse esporte. Então, quanta informação genética eu tenho para poder garantir que você vai ter sucesso no esporte? Zero. Porque eu não sei como você vai lidar com o esporte. Vou dar um exemplo mais claro ainda, tá?
eu ajudo também alguns outros atletas, eu faço também esse trabalho de consultoria. E eu tenho um caso que eu trabalho com a consultoria para o esporte de duas atletas que são gêmeas univitelino. Então, elas têm exatamente o mesmo laudo genético. Tem os mesmos genótipos, tá? Não tem diferença nenhuma. Uma delas, ela está rendimento subindo. A outra está com rendimento já um pouquinho estagnado. Por quê? Porque elas respondem diferente ao treinamento. Imagina só, tudo que essas meninas passaram na vida dela, não é porque elas têm a genética igual que elas são iguais. Tudo que elas passaram. Imagina, eu dei um exemplo para elas outro dia, uma reunião que a gente fez. Assim, imagina só que você está brincando de esconde-esconde quando você era pequeno. Tá? E aí uma está escondendo, a outra está procurando. E essa que está escondendo estava ali no escuro e na hora que ela viu que tinha um gato e ela tomou um susto naquele momento. Ela passou por esse trauma. A outra não passou por esse trauma. Imagina quantos traumas podem acontecer fazendo exercício. Dela fazer um treino e aquele treino, de repente, foi difícil para ela e ela não teve uma resposta da treinadora ou do treinador na época de falar assim: muito bem, você deu o seu melhor, foi muito bom. Mas a outra escutou isso. Esse feedback, né, positivo para uma, que não foi para outra, pode mexer com o emocional dela e falar: nossa, o treino hoje foi muito difícil. E a outra falar: o treino hoje foi muito bom. Por quê? Porque ela recebeu essa resposta. Então, uma associou que aquele tipo de treino é bom e a outra disse que aquele treino é ruim. Coloca isso ao longo do tempo. Então, dá para eu dizer, com o teste genético, predizer que essa pessoa vai ser boa no esporte? Jamais. Dá para eu dizer que ela tem facilidade ou que ela tem potencial para esportes mais de endurance ou esportes mais de força? Não sei te dizer. Por que eu não sei te dizer? Eu nunca vou ser categórico com isso, porque foi o que eu falei lá no começo. Eu não tenho informação ainda total. A gente tem 25 mil genes dentro do nosso genoma. A gente tem hoje, maio de 2023, um artigo mais novo possível dizendo de 251 associados com esporte, sendo que só 128 ou 129 tem dois artigos associando ao esporte. Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa pequena, está começando o esporte, falar: faça o esporte esse, porque você tem uma predisposição genética para ele e você vai estar bem? Jamais. Seria uma irresponsabilidade enorme. O que eu posso orientar é: escolha o esporte que você quiser fazer, que você gosta de fazer. Com o laudo genético, eu vou te falar qual vai ser a melhor forma de você treinar. O laudo genético ele não serve para fazer previsões futuras. Serve para auxiliar no dia a dia da atualidade. Amanhã, quando você for treinar, qual vai ser o melhor esforço para você fazer? Ah, vai ser esse. E no dia seguinte, respondendo a esse primeiro estímulo, como que você vai estar no dia seguinte? Eu tenho o seu adiante para te dizer: opa, no dia seguinte você vai estar recuperado, dá para fazer uma nova sessão dessa forma ou não. Talvez você não esteja recuperado, vamos fazer uma outra sessão de uma outra forma. É para isso que serve a informação genética. É uma informação a mais para ajudar no dia a dia da prescrição de treino. Jamais para predizer nada lá na frente, porque eu não tenho bola de cristal para esse tipo de coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Muito. Acho que uma informação muito boa que você acabou de comentar, Ricardo. Você falou: tem mais de 200 genes na última atualização, no último artigo de atualização de genes no esporte, só que apenas 120 e poucos têm dois artigos. Exato. Ou seja, os outros têm um artigo só, 100 e pouco tem dois. E se a gente for falar assim, quantos tem 4, 5, 6 artigos e com um número de sujeitos muito grande? Muito pouco. Ou seja, discutir genética do esporte é um negócio muito difícil, muito complexo, que demanda o conhecimento de quem está pensando nos genes, montando o laudo e interpretando esse laudo. E eu estou dizendo isso, no ano passado eu recebi um teste genético de um atleta, o teste dele tinha 350 páginas. Eu olhei aquilo e falei: cara, 350 páginas? Pô, a gente tem 200 e poucos genes aí associados, como é que tem 350 páginas? Eles te mandaram todos os artigos já publicados. E comecei a olhar as coisas, e ele é um atleta de alta performance, e que ele não tinha,
assim, era muito, muito contrário, quase o teste dele, os resultados dele, do que ele fazia. Voltou, voltou? Voltou, voltou. Eu estava falando, eu recebi um teste com 350 páginas, pô, a gente tem 200 e tantos genes associados à performance. Como é que um laudo tem 350 páginas? Em cada página tem um gene. É meio complicado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado onde você está fazendo esse teste genético para entender ao certo, olha, será que eu estou fazendo um teste que realmente vai me dar boas informações, informações que tenham robustez científica, ou apenas eu estou fazendo um teste aqui que uma empresa XPTO está vendendo e quer me falar, afirmar coisas que eles não podem afirmar, né? Então, acho que fica aqui, pela sua observação que você fez na sua fala, fica aqui também uma observação, então um cuidado para quem for realizar teste genético, onde está realizando esse teste genético, né? Exato. Porque você pode ter uma informação que não faz muito sentido, ou com uma validade científica muito ruim, né? Pode falar. Vou te fazer um parênteses sobre informação que não faz muito sentido. Eu já vi teste, por exemplo, que junta, como eu comentei, ela junta alguns genes e fala para você o seguinte: você tem 42% de força e 58% de resistência. O que isso significa para mim na prática? Como assim 50% de um e 40% do outro? Como é que eu utilizo essa informação? Porque para mim, na minha visão, a genética ela me ajuda a individualizar ainda mais o treino. Como é que uma informação como essa me ajuda? Ah, essa pessoa tem 30 e tantos por cento força e 70%, 60% resistência. Ou pior, tem tantos por cento força e tem predisposição para agilidade. Como assim? Predisposição para agilidade? Eu já vi isso em laudo. Não faz sentido nenhum. Não existe nenhum artigo no científico associando a genética com esse tipo de predisposição. O que tem é, olha, pegaram pessoas, atletas prontos já, que estão há anos treinando, fizeram a análise deles e viram que a maioria dos atletas que estão ali tinham tais marcadores. Ah, ok, legal. Então quer dizer que todos os atletas que têm esses marcadores são bons nesse esporte? Não. Quer dizer que a maior parte dos atletas resistentes, sim. A pergunta que eu sempre faço quando leio isso é: se você fosse treinar os atletas para esse esporte, como que você treinaria? Usando esses genes que eles têm, esses genótipos que eles têm, como você treinaria eles de hoje em diante? Você daria exatamente os mesmos treinos que foram dados lá para eles? Ou você mudaria alguma coisa? Se você desse exatamente os mesmos treinos, pô, faz sentido. Mas dificilmente você faria isso, porque você tem muito mais informação. Então agora você vai agregar muito mais conteúdo no seu dia a dia para que eles evoluam mais. Talvez, ao fazer isso, pessoas com outros perfis genéticos pudessem se sobressair. Esse é que é o grande problema que a gente tem hoje, nesses 200 e tantos genes, por exemplo. Porque tem muito artigo relacionando coisa retrospectiva, de atletas que nunca treinaram usando a informação genética. E são poucos artigos que vêm novos utilizando a informação genética para fazer as sessões de treino e verificar a resposta. Até voltando lá no que o Fernando tinha perguntado, eu falei para ele, se fosse fazer um gene faria da alfa-fectina 3, por exemplo, tem uma revisão de 2015, se eu não me engano, dizendo, se você for utilizar informação genética para treinar e tiver que utilizar algum gene, foque na alfa-fectina 3, porque é o único de todos os genes que tem resultados conclusivos. Esse daí é certeza, que foi o que eu comentei com vocês. Ele produz ou não produz a proteína e é uma proteína estrutural. Não tem como você melhorar ela com treinamento. Quando você tem ali um gene de um marcador, de um transportador de uma enzima, algo metabólico, você vai estimular, você vai produzir mais. Ah, mas tem menos afinidade.
vai produzir mais. Ah, tem menos atividade, vai produzir mais, até que supra a sua necessidade. A alfa-lectina 3 você produz ou você não produz. Pode treinar o quanto você quiser, ela não vai ser produzida. Então, a gente tem que tomar cuidado com olhar algo retrospectivo e usar como verdade. Você pode utilizar aquilo como uma base para dizer, opa, isso aqui faz sentido. Tem uma certa evolução natural aqui, uma certa seleção natural de que esses atletas com esses genótipos tiveram resultado, tiveram êxito nesse esporte. Mas o treinamento, a gente tem que lembrar que ele também muda ao longo do tempo. Será que o treinamento que era feito lá em 1980 e esses atletas tiveram resultado é o mesmo treinamento que é feito hoje? Se não for, será que aqueles genótipos ainda vão ser os melhores nos próximos 20 anos? É isso que a gente tem que analisar. Por isso que não dá nunca para a gente trazer uma verdade e dizer você é assim. Você potencialmente pode ser assim. É isso que a gente faz quando a gente faz uma análise genética. Ótimo, ótimo. E uma pergunta assim que eu recebo muito em aula, em palestra, pensando nos maratonistas, né? Os quenianos, os etíopes, os africanos, tem uma genética mais apropriada para maratona, para corrida de longa distância, ou não? Eu vou dar um spoiler já da minha palestra. Hein? Minha palestra da semana que vem. Já vou dar um spoiler já. É, no Quênia, só existe 1% da população, 1% da população, tá? No geral, mundial, 17% da população mundial, mais ou menos, não produz alfa-lectina 3. Tá? No Quênia, 1% da população total do Quênia não produz alfa-lectina 3. A alfa-lectina 3 está relacionada, teoricamente, com esportes de potência. Tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso lá no Endurance Summit. Quem quiser saber mais sobre essa história, aconselho vocês, não percam essa palestra, porque vai abrir a mente de vocês de uma forma que talvez vocês nunca tenham visto. Legal, legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Andrei. Andrei é um amigão, professor lá da Unifesp. Ele já vem aqui uma pergunta difícil para a gente, né? Como determinar se aquele padrão de expressão gênica é realmente genotípico, né? E não influenciado fenotipamente, considerando que as amostras geralmente são obtidas de forma transversal em atletas prontos, né? Então, é bem interessante essa pergunta dele, né? E aí, o treino vai mexer na genética ou quanto a genética, né? Muito bem. Manda aí, Ricardão. Essa semana mesmo a gente estava discutindo isso no grupo que a gente está falando sobre a questão genética. E esse, acredito, seja um próximo passo das pesquisas genéticas, tá? Para a gente avaliar, por exemplo, justamente a questão fenotípica. Porque hoje a gente avalia a questão genotípica. Isso não vai mudar, porque a gente vai fazer a análise do DNA. A gente não vai avaliar RNA. Então a gente vai simplesmente puxar, extrair DNA e ver qual é o genótipo da pessoa. Então não tem como ter uma influência fenotípica nisso. Porém, vamos partir do princípio que a partir de agora eu vou começar a utilizar essa informação genotípica para prescrever treinamento. E eu quero saber o quanto o fenótipo vai alterar. Ou seja, eu tenho, por exemplo, ali o MCT1, que tem pouca atividade, que eu produzo pouco MCT1. Só que eu dou um treinamento onde eu vou tentar ao máximo melhorar esse sistema de fibra tipo 1, captar lactato e H+, deixar que isso caia pouco na corrente sanguínea e diminuir a resposta sistêmica. Como é que eu posso verificar isso? Analisando mRNA, a expressão de mRNA. Então eu vejo que ele treinou, melhorou. Como é que eu vi que ele melhorou? Teste pré, teste pós. Melhorou o rendimento dele. A frequência cardíaca está voltando mais rápida, não está subindo tanto, legal. Tem algo ali que está associado. E a gente vai avaliar expressão de RNA pré e pós. E vai ver que, opa, ele tem um genótipo ali que é de menor afinidade ou de menor atividade no transportador. Só que antes do treinamento, ele expressava pouco. E agora, após treinamento, como ele melhorou, ele está expressando muito. Então, quer dizer que realmente fez efeito, o fenótipo dele não alterou, o genótipo não. Ele vai continuar tendo aquele genótipo
de mais dificuldade de captação desse lactato. Com o treinamento, ele melhorou o processo metabólico, ele está expressando bastante, por quê? Para suprir a necessidade, colocando mais transportadores para fazer o trabalho que ele precisaria ter menos se ele tivesse uma expressão gênica melhor. Se ele tivesse um genótipo melhor, ele expressaria menos, porque daria já a conta do recado da demanda que ele precisaria. Então, ou seja, a gente tem que pensar em novas pesquisas para conseguir realmente responder com calma essa pergunta do André. Sim, esse é um spoiler já agora do que eu espero fazer no doutorado. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, preciso conversar ainda com o pessoal da universidade. Aliás, eu não te contei, deu certo aquilo que eu tinha falado para você lá atrás, tá? Deu certo. Começo esse ano mesmo. Depois Parabéns. a gente conversa melhor. Obrigado. Parabéns, legal. E aí eu vou ter que conversar com o pessoal da universidade para ver se rola fazer um trabalho com genética aqui. Vamos ver. O departamento existe. Existe. Sim, sim. Tem uma pergunta para o Silvão Marques, lá de Santos. Qual a contribuição da genética no combate ao uso de substâncias que potencializam performance? Eu vou até fazer um link aqui com a pergunta do Silvio. Uhum. Não sei se você vai conseguir responder isso, fica à vontade. Tem pessoas que vão ter uma genética mais apropriada, por exemplo, a usar, se beneficiar de alguns tipos de doping e outras não, né? E aí talvez a pergunta do Silvio esteja também associada, por exemplo, a doping genético. Tenta discutir um pouco dessas coisas para a gente, Ricardo, por favor. Esse é o tema dos mais polêmicos possíveis. Tá? Eu não sei te dizer o quanto você pode ter uma predisposição para favorecer a questão do doping. Por que eu não sei dizer isso? Porque não tem na literatura essa informação. Então, a gente pode ficar aqui imaginando. Tá? É possível que algumas pessoas tenham um perfil genético que favoreça isso? É possível. É possível que a gente consiga esconder isso dentro de alguns perfis genéticos, a gente consiga dopar essa pessoa e isso ficar escondido? É possível. Mas a gente não tem uma comprovação sobre isso. Então, é possível que já estejam fazendo. O doping genético é uma realidade também. Lembra que o doping sempre está à frente do antidoping, né? O antidoping ele aparece para acabar com aquilo que foi criado. Então, é provável que exista. Não sei te dizer com certeza e não seria leviano afirmar uma coisa que eu não consigo comprovar porque não tem realmente comprovação científica sobre isso. E a gente escuta de vez em quando falar da questão de possibilidade de você alterar alguns genes, né? Por exemplo, eu que não expresso MCT1. MCT1, para quem não lembra aqui, é a questão do reuso do lactato, né? Reuso do lactato ali no músculo. Eu, Gerson, não tenho uma expressão desse gene muito baixa, né? Seria possível, Ricardo, eu mexer nesse polimorfismo ali, geneticamente, quimicamente? Isso já está sendo estudado tempo em animais? Você tem essa ideia? Você é um cara que mexe muito com animais ali, até com algumas coisas de genética, com expressão gênica e tal. O que a gente vê em animal, na verdade, é você modificar ele para fazer, por exemplo, um nocaute, né? Para você tirar aquele gene para verificar a resposta dos dois. Você inserir um gene nele, eu não li nada a respeito disso. Mas é engraçado, a sua pergunta, ela me fez até rir, porque essa semana, nessa reunião que eu falei, eu fiz exatamente essa pergunta para um pós-doutor em genética, falando, eu já li sobre alteração do próprio gene. Isso pode acontecer, uma mutação pode acontecer. Eu falei, mas nesses genes que a gente está discutindo, eu falei, seria possível fazer isso? Ele falou, olha, possível tudo é. Possível tudo é. Porém, tudo que é vital para o nosso corpo, todos os processos metabólicos genéticos ali, que são vitais para o nosso corpo,
muito raramente isso vai acontecer. Isso acontece quando algo tem muita exposição a raios violetos, por exemplo, quando você tem exposição a radiação, esse tipo de coisa, mas geralmente em coisas mais próximas da pele, onde você tem ali realmente o, a exposição muito direta. Se pegar o DMCT1, por exemplo, que é algo muito interno do corpo, dificilmente você vai ter um processo de uma mutação que ocorra ali dentro daquele gene. Ah, mas eu posso tentar fazer isso quimicamente? Possível, mas qual o risco para isso? Para você conseguir fazer isso, você vai ter que ir lá, primeiro, mexer núcleo, informação cromossômica para alterar a, a, a linha, a leitura do ATCG daquele gene, ver qual que é a mutação que ele tem para tentar consertar. É algo bem louco de se pensar fazer isso. Eu não sei te dizer se seria possível. Mais uma vez, ele me diz, possível tudo é, mas dificilmente isso pode acontecer. Sim. Eu fico com a resposta do pós-doutor lá em genética, que é meu porto seguro. E, Ricardo, você hoje dá consultoria na área de genética aplicada ao esporte, Uhum. tem uma empresa associada a isso. Fala um pouco dessa empresa aí, que você já comentou comigo, né? A gente se conhece mais. Fala um pouco aí dessa parceria que você tem com a DG Lab e da sua palestra que vai estar lá no evento depois no Endurance Summit, por favor. Legal. A DG Lab ela surgiu para mim muito engraçado. Eu falei para vocês que eu caí de paraquedas na genética e as coisas acontecem de uma forma muito legal, né? Eu tinha participação num grupo de estudos grande de genética, que é associado a uma Universidade de São Paulo, e eu estava para fazer meu doutorado por ali. E aí as coisas acabaram não rolando, não tinha verba no departamento, tudo acabou que não deu certo. Tá bom. Me transferi de São Paulo, saí de São Paulo, fui morar em São José dos Campos. E aí lá eu conversei com outro professor de lá, vamos fazer o projeto, meu projeto é esse. Gostei, legal, vamos fazer. Ele falou, mas a gente não tem aqui expertise para fazer análise genética. Você consegue trazer de algum lugar? Eu vou procurar. E aí, no LinkedIn me apareceu naquele dia, aquelas coisas, sabe, do telefone fica te escutando, né? Pareceu uma propaganda da DG Lab. Eu vou entrar em contato com eles. Entrei em contato com um dos sócios, são dois sócios, os dois doutores em genética. E eu entrei em contato com eles e falei, olha, estou precisando de uma ajuda para fazer a coleta aqui para o meu estudo, isso aqui. E ele falou, cara, a gente está precisando de um profissional de educação física que entenda dessa questão genética. Vamos fazer uma parceria? Eu falei, vamos conversar. E a gente conversou. Ele falou, a primeira coisa que eu quero que você faça, eles falaram para mim, é dar uma olhada no nosso laudo, porque a gente precisa repaginar. E aí eles me mandaram esse laudo, e esse laudo fazia exatamente as coisas que a gente comentou. Ele vinha com muitas certezas. Você é isso, você tem alta capacidade aeróbica, você tem aquilo. Eu falei, olha, cara, eu não vejo dessa forma, eu vejo uma outra forma. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de potenciais e fora de fenótipos. A gente não pode jamais definir fenótipos num teste genético, porque eu não sei o que a pessoa fez, o que ela faz, o que ela quer fazer. Eu sei como potencialmente ela pode estar. E aí eles falaram, tá bom, então vamos refazer isso. Aí a gente foi estruturando, refizemos todo o laudo deles, e aí eles falaram, vamos começar a trabalhar junto? A gente faz esse processo de venda, de mercantilização, e você ajuda a gente no processo de consultoria. Tá, mas o que seria essa consultoria? Seria a interpretação do teste, porque ainda tem muito pouca gente que tem acesso à informação, que estuda isso, e seria bom ter um profissional da área que não fosse um geneticista, porque a gente não entende de treinamento. Falou que ele precisaria de um profissional de educação física que entende de treinamento e que entenda dessa questão genética para poder fazer essa ponte. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Isso faz mais de um ano já, um ano e meio mais ou menos, e está dando super certo. Cada vez mais atletas, mais treinadores vindo atrás. Algumas companhias grandes, a gente já está envolvido inclusive no futebol, no futebol profissional, onde eles têm buscado informação para melhor treinamento, principalmente para redução de lesão dos atletas, e porque treina todo mundo junto, de uma forma meio sem controle individual, né? Então, como que a gente pode usar essa informação ali? E aí foi surgindo diversos projetos em cima disso, e com isso foram surgindo várias oportunidades de a gente apresentar esse trabalho, essa informação para
cada vez mais pessoas na área de educação física fazer essa mentoria, porque a nossa ideia não é restringir isso, pô, o Ricardo faz isso, que legal que o Ricardo faz isso, pô, eu vou chamar o Ricardo para fazer. Não, a ideia é, cara, vem aprender com a gente, vem aprender, seja um parceiro, porque eles abrem muito isso de ser um parceiro. Então, você tem ali alguns atletas, você tem uma assessoria esportiva, por exemplo, você tem 200 atletas, 50 atletas, 10 atletas na assessoria, seja um parceiro da empresa. Então, você vai lá e faz o teste deles, eu vou fazer uma mentoria com você de alguns testes para você aprender a ler sozinho. A ideia é essa, que mais profissionais de educação física consigam ler sozinho isso. Porque aí você vai fazer isso com mais atletas vão treinar melhor. O esporte brasileiro vai evoluir quanto mais gente tiver acesso à informação e conseguir fazer isso. Essa é a ideia um pouco da palestra que eu vou fazer semana que vem. A ideia é falar sobre os avanços da ciência no Endurance. Então, o que eu vou trazer de informação? Eu não posso perder tempo, uma palestra de 40, 50 minutos, eu não posso perder tempo falando de genética, expressão gênica. Não, eu vou trazer o que mais tem de informação aplicável para você. Falar, olha, é assim que tem de, isso aqui tem de informação e vai te ajudar. Por que vai te ajudar? Porque isso eles já avaliaram. Eles avaliaram esse gene dessa forma e viram que isso acontece. É isso que eu vou mostrar para vocês. Tudo que for aplicável. Não dá para eu ficar falando, olha, esse gene aqui tem mais pessoas desse esporte que fazem esse esporte que tem essa expressão. Porque eu não sei como utilizar isso na prática se eles não me derem essa informação. Eu vou trazer informação já aplicável dos genes. Ó, esse gene aqui, ele é bom porque eles compararam pessoas treinando assim e assim e viram que a resposta acontece essa. Então, a tomada de decisão tem que ser assim. Então, esse outro gene expressa dessa forma, avaliou dessa forma e viram que no final acontece isso com quem tem esses genótipos. Então, vai ser uma informação muito direta para quem quer aplicar a genética realmente. E não para ficar falando sobre filosofia, sobre a questão genética, sobre genoma e tudo mais, porque isso qualquer um depois pode tirar suas dúvidas e pegar a informação que tem bastante. Eu quero simplificar essa informação, trazer para vocês a parte fisiológica aplicável, a parte metabólica aplicável e a parte principalmente de treinamento do seu dia a dia com seus atletas. Então, não dá para perder essa palestra porque realmente vai ser um boom na cabeça. Provavelmente vocês vão sair de lá com muito mais questões do que vocês vão entrar. É isso que eu espero. Legal. Muito bom. Muito bom. Isso é bacana, né? A gente ter prática de questões tão específicas como a genética. Acho que isso é bem importante. E a gente pode otimizar a rotina com os nossos atletas a partir, sim, da genética, né? Eu tenho a fazer os testes genéticos dos meus atletas e os resultados têm ficado muitíssimo interessantes, né? Uhum. Para fechar aqui, o Andrei está fazendo uma pergunta, ele trabalha com restauração de infarto e tudo mais, né? E ele está perguntando se conhece algum marcador genético com boa robustez aí para fibrilação atrial, especialmente em atletas de endurance. Bem Específico. Muito específico, né? Sim. Não chegamos ao ponto ainda não, né, Ricardo? Difícil. Pode ser até que tem, mas como não é exatamente a linha de pesquisa que eu vou, eu não sei dizer porque eu nunca li nada a respeito disso. Mas pode ser que tenha, eu não sei te dizer. Nunca li nada a respeito disso, nunca apareceu para mim nada a respeito disso. Mas se por acaso eu tiver, você me passa o contato dele que eu envio para ele sem problema nenhum. Beleza, ótimo. Pessoal, lembrando de novo, nós estamos aqui na live sobre genética do Endurance, estamos terminando ela. É uma prévia da palestra do professor Ricardo Botura no evento Endurance Summit, que vai acontecer dia 7/10, aqui em São Paulo, na Expo Transamérica. Vamos ficar o dia inteiro discutindo Endurance. Então, vale muito a pena. Quem não conhece o evento ainda, conhecer. Quem quiser ter informações, digita Endurance aqui nos comentários, que eu vou enviar um direct para você com o link lá do site, para você ver toda a programação. Nós vamos falar de genética, de treinamento de força, de biomecânica, de lesão, de parte mental. Nós vamos falar de low carb e high carb. Vamos discutir também uso de glicemia e lactato durante o exercício. Então vai ser uma série de coisas muitíssimo interessante, muito interessante. A gente vai discutir o dia inteiro
lá no dia 7/10, aqui em São Paulo, na Expo Transamérica. Pessoal que for fazer inscrição, se quiser um descontinho de 10%, usa o cupom GersonLeite10, aí você tem 10% ali na inscrição, fica melhor, né? Pagar com desconto. E aí fica convite para todos que estão aqui com a gente ou que estão assistindo, vão assistir depois da live, tá? Ricardo, você que está direto da Itália, vou deixar você terminar de curtir o sabadão aí com a família. Obrigado por estar aqui hoje, obrigado por topar vir para o Brasil só para dar uma palestra sobre genética e endurance, vai ser muito bacana. Muito obrigado mesmo por toda a parceria. Eu que agradeço. Eu agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, que ainda é novo, né, na nossa área, no conceito de aplicação dele. E para mim vai ser um prazer enorme estar presente com todo esse bando de fera que vai estar nesse evento, que realmente vai marcar a história aí para quem trabalha com endurance. Quem trabalha com endurance e não for nesse evento vai se arrepender bastante, porque vai perder muita informação de primeira linha. Exato. Concordo plenamente com você. Então, muito obrigado novamente. Pessoal, obrigado por estar com a gente aqui. Quem gostou da live, manda para os amigos, vai ficar gravado lá no nosso feed, tá? E é isso. Boa tarde a todos. Ricardão, Valeu, boa pessoal. tarde, boa noite. E Obrigado, vejo vocês dia 7. até dia 7/10, Endurance Summit. Valeu. Abraço. Abraço.